Olá, seja bem-vindo ao Centro de Treinamento de Business Intelligence. Meu nome é Felipe Ferreira, eu sou Data Platform Architect na Solid Quality Mentors, maior provedor de soluções global na plataforma de dados Microsoft. Nesse vídeo, iremos ver uma visão geral do Integration Services, qual a sua utilização comum, alguns conceitos básicos que precisamos entender sobre a ferramenta e um caso de sucesso para que consigamos entender do que ela é capaz. Dentro do Centro de Treinamento de Business Intelligence, existe um vídeo explicando o que é ETL. ETL é o processo de extração, transformação e carga dos meus dados. O Integration Services é o componente dentro da plataforma de dados da Microsoft que é responsável por esse processo. Então ele fornece para nós uma ferramenta visual de fácil utilização, chamada de Business Intelligence Development Studio, onde conseguimos criar tarefas, onde conseguimos criar pacotes de importação dos meus dados de diferentes origens, transformação desses meus dados, aplicando uma lógica de negócios necessária, e posteriormente carregando esses meus dados em um ou mais destinos. O Integration Services está disponível a partir da edição Standard do SQL Server, porém, alguns componentes mais avançados só estão disponíveis na versão Enterprise e Data Center. É interessante ressaltar que a gente consegue, com o Integration Services, importar dados de diferentes origens, de diferentes sistemas gerenciadores de bancos de dados, não sendo limitado somente a SQL Server. Então conseguimos, por exemplo, importar dados de arquivos de texto, de Oracle, de DB2, de MySQL e assim por diante. Quais são os usos comuns do Integration Services? O Integration Services é muito utilizado, primeiramente, para fazer a importação e exportação de dados. Então, eu preciso importar ou exportar dados de diferentes origens para diferentes destinos. Uma outra utilização comum do Integration Services é na integração de dados heterogêneos. Então, minha empresa possui diversos sistemas gerenciadores de bancos de dados e eu preciso integrar os meus dados de alguma forma. Uma outra utilização seria na limpeza e padronização dos dados. Então, eu preciso padronizar minha informação entre meu ERP, entre meu CRM e assim por diante. Eu tenho N sistemas e eu quero uma única versão da minha informação. E por último, o suporte às soluções de Business Intelligence, que é o nosso foco nesse vídeo. Então, eu consigo importar dados de todos os meus sistemas da minha empresa, de diversas origens de dados, transformando esses dados, agregando essas informações e carregando dentro das minhas dimensões, dentro das minhas tabelas fato. Vamos ver alguns conceitos básicos que temos que entender para utilizar o Integration Services. O primeiro deles é o conceito de package ou pacote. Um pacote é a menor unidade de trabalho dentro do Integration Services. É o pacote que nós iremos editar, salvar e fazer o deploy para o servidor de produção para executar esse meu pacote. Esse meu pacote pode ser salvo tanto no sistema de arquivos quanto dentro da base de dados MSDB dentro do SQL Server. Dentro desse pacote nós temos duas unidades de trabalho principais que precisamos entender, que é o Control Flow e o Data Flow. O Control Flow, o fluxo de controle, possui tarefas e containers para que eu prepare e copie os meus dados, além de possuir containers para que eu realize uma interação dos meus dados, fazendo um fluxo de repetição, por exemplo, ou ainda definindo a ordem lógica que o meu pacote deve ser utilizado. Algumas das tarefas que possuímos nesse fluxo de controle, por exemplo, é a possibilidade de se conectar a um servidor de FTP e copiar arquivos localmente, conectar um web service, executar um script C# ou Visual Basic, entre outros. Um outro fluxo principal de trabalho que nós temos dentro do meu pacote é o Data Flow, o fluxo de dados. Esse exemplo dessa figura que conseguimos ver no slide é um fluxo de dados. Então, a minha informação está trafegando de uma tarefa para outra, né, seguindo a ordem lógica
especificada por essas setas, para definir o fluxo da minha informação, fluxo dos meus dados. Dentro do Dataflow, nós possuímos tarefas para se conectar em diversas origens, transformar os meus dados e carregar esses dados dentro de um destino. Dentro do meu pacote, nós ainda possuímos variables, ou variáveis. Essas variáveis podem modificar o meu pacote, modificar as propriedades das minhas tarefas, ou ainda serem utilizados para, por exemplo, controlar um fluxo de repetição dentro do meu pacote. Um exemplo que eu gosto de comentar para que a gente consiga entender melhor a capacidade dessa ferramenta foi um caso de sucesso publicado pela Microsoft, onde foi importado para dentro de uma base de dados SQL Server 56 arquivos de texto, totalizando 1 terabyte de informação. Dentro desses meus 56 arquivos, eu possuía 6 tabelas, subdivididas entre tabelas de fato e tabelas de dimensão. Na minha solução, foi desenvolvido um pacote do Integration Services que recebia por parâmetro, através de uma variável, o nome do arquivo que deveria ser importado. Foi executado 56 instâncias simultâneas desse meu pacote, cada um carregando um arquivo de texto e escrevendo para uma base de dados de destino no SQL Server. Então, nesse caso, para importar 1 terabyte de informação, nós levamos 25 minutos e 20 segundos. Isso é o equivalente a falar que nosso pacote foi executado a uma velocidade de 2,36 terabytes por hora. Essa é uma velocidade muito boa e serve para que a gente consiga entender um pouco a capacidade dessa ferramenta, o que nós conseguimos fazer com ela. Em próximos vídeos, iremos ver na prática como que montamos, como que criamos um pacote do Integration Service. Alguns links de referências, meu blog pessoal, os sites do SQL Server da Microsoft Brasil e a documentação em português do produto, assim como o link para o caso de sucesso detalhado para quem tiver interesse. Obrigado por assistir e até a próxima.